o podcast EBD em Vista, hoje com a temática o material de ensino e a didática na classe de adultos da EBD. E para tanto está conosco, hoje participando do podcast, o nosso irmão Edinaldo Souza Oliveira, a quem nós queremos agradecer e desejar bem-vindo, irmão Edinaldo. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui e estou aqui para servir o pastor, a igreja, e eu espero contribuir e sair daqui também com aprendizado, porque na verdade nós estamos sempre aprendendo. Ensinar é aprender também. Muito bem, então, diante desse tema, que é o material de ensino e a didática na classe de adultos da EBD, nós queremos fazer aqui a primeira pergunta ao nosso irmão Edinaldo e pedir ao Senhor que fale sobre o nosso mestre por excelência, que é Jesus. E eu lhe pergunto, irmão Edinaldo, Jesus ele tinha recursos e também didática no ensino. Quais eram elas? O nosso mestre, Jesus, ele é, de fato, as Escrituras Sagradas provam, mostram que Jesus é o mestre dos mestres, né? E o que mais chama a atenção é que Jesus, ele ensinava de uma maneira muito simples, muito simples. Ele buscava nas pequenas coisas, nas pequenas situações, no cotidiano, ele usava ferramentas do povo, do meio do povo, da linguagem do povo, de onde ele se encontrava, do contexto que ele vivia, de uma cultura da época. Então, ele tinha uma didática muito de fácil entendimento, não é? Os recursos que ele utilizava para ensinar o que é espiritual, ensinar aquele povo, instruir, era numa linguagem muito simples e muito clara, de fácil, de modo que o povo entendia, os seus ouvintes entendiam. Podemos citar, por exemplo, as parábolas que ele utilizou bastante. E eu lembro agora da parábola, por exemplo, do filho pródigo, em que Jesus ensina ali, através desta parábola, que nós precisamos perdoar, aplicando isso na prática, né, na vida, no nosso dia a dia. Ele utilizar parábolas, pastor, como, por exemplo, lembrando aqui da cidade de Laodiceia, falando ali das riquezas daquela cidade, né? Ouro, roupas finas, colírio, que tudo aquilo era comprado, e ele utilizava como parábolas situações como esta, toda essa riqueza, para falar do reino dos céus, apresentando ali que bastava ter fé para adquirir o ouro, né, as riquezas do céu. Então, Jesus utilizou, por exemplo, para atrair a samaritana, a água, não é? Utilizando a água, falando ali de quem tiver sede, não é? Jesus, ele utilizou tantos outros recursos, como, por exemplo, ali Pedro, o pescador, utilizando ali, quando eles foram para o mar e adentraram, passaram o dia inteiro, não conseguiram pescar, e ele utilizou-se daquela situação para falar de Jesus, né? Numa demonstração para nós, trazendo para a aplicação das nossas vidas, que é preciso a gente adentrar o alto mar, é preciso a gente ter coragem, ousadia, os pescadores ali precisavam disso. Então, Jesus utilizou de linguagem simples, de determinados contextos em que ele vivia, em que ele se encontrava, para aplicar o evangelho das boas novas àquele povo. Muito bem, então, irmão Edinaldo, os recursos que Jesus utilizava era o recurso da própria época, da própria convivência que o povo tinha com aquilo que eles viviam, e Jesus trazia para que o povo pudesse, como o senhor disse, aprender através de uma linguagem simples de Jesus. Exatamente. Ele não perdia a oportunidade. Como, por exemplo, a festa da Páscoa, por exemplo. Foi o que ele fez. Ele deu uma demonstração ali de amizade, de humildade, perdão, quando ele se coloca lavando os pés dos discípulos, ensinando-os acerca da humildade, acerca de servir o próximo, né? Então, de fato,
ele utilizava de uma linguagem muito clara, muito simples, e se servindo de todo o contexto daquele povo, daquela situação, daquela época em que ele esteve inserido. E Jesus, ele é o mestre dos mestres, ele nos ensinou, ele nos dá o exemplo de sacrifício, de amor pelo ensino. Ele morreu, ele ressuscitou, provando aí acerca de tudo que ele ensinou. Foi preciso ele cumprir, né? Todo o mandamento, todo aquilo que ele ensinara para o povo de sua época. Até hoje nós temos, claro, o mestre dos mestres, Jesus, como exemplo. Glória a Deus. Amém. Diante disso, irmão Edinaldo, nós temos, diante da sua palavra, nós temos o maior exemplo, que é Jesus. E Amém. Jesus, a Bíblia diz que ele subiu, está lá em Efésios, capítulo de número 4, ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E diz lá o texto que a uns ele deu para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, outros para profetas. E diante da palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele concede dons para a igreja, para a edificação do corpo, para que o corpo venha a crescer e que Cristo seja apresentado para o corpo. Então, o professor da EBD, ele é alguém chamado por Deus para essa tarefa tão honrosa, que é ensinar a palavra de Deus. E eu quero que o senhor nos diga, nos fale um pouco sobre essa grande responsabilidade que o professor da EBD ele tem. Amém. Tiago, está em Tiago 3:1, meu pastor. Tiago 3:1, ele vai nos trazer aqui acerca dessa grande responsabilidade. Porque, de fato, é um privilégio ser professor da EBD. É um grande privilégio. Mas, ao mesmo tempo, pastor, a Bíblia vai dizer em Tiago 3:1 que muitos, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. É uma responsabilidade gigantesca. É grave você estar nessa situação e você não entender essa missão, porque ali vai ser cobrado pela tua atuação. Como é, então, eu, professor da EBD, como é que eu estou atuando, não é? E aí, também, lá em Daniel 12:3, traz ali também uma reflexão que diz, está escrito, né? Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então aí nós estamos diante de 2 versículos. Daniel vai dizer que aqueles que ensinam de fato com sabedoria, com obediência, com temor, com dedicação, esses irão resplandecer igualmente as estrelas, né? Faz uma comparação aí. E lá Tiago faz a observação do tamanho da responsabilidade. Então, de fato, é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade estar à frente de uma turma da EBD, seja das crianças, dos juniores, dos adolescentes, adultos, do berçário, né? É uma tremenda responsabilidade, porque ali eu posso estar direcionando para o bom caminho, e há uma tendência muito grande, hoje eu já tenho, os alunos têm várias fontes de pesquisa, né? Mas há uma tendência muito grande da palavra do professor, ela ser não ser tão questionada. Então, se o professor, ele direcionar a turma dizendo que aquela palavra não está correta, aquele texto não está correto, e o entendimento do professor é aquele, e possa ser que ele influencie de maneira errônea os alunos. Então, é de uma responsabilidade muito grande. É um privilégio, mas é de uma responsabilidade gigantesca. O papel do professor
é transmitir as palavras de Jesus de maneira clara, de maneira fiel à palavra de Deus. Exatamente. Irmão Edinaldo, o tema que nós estamos tratando aqui é o material de ensino e a didática na classe de adultos da EBD. Então, a EBD, ela possui um material didático e nós queremos lhe perguntar qual é esse material de ensino, né, para o professor ter acesso e ensinar na classe da EBD. Pronto, né? Eu tenho o privilégio, pastor, de estar ministrando ali na turma de adultos na congregação Betel, de estar colaborando ali, não somente eu, mas outros. Nós estamos na turma de adultos, e é um privilégio poder estar ali também aprendendo, porque o mestre é aquele também que ensina e que aprende ao mesmo tempo, né? Então, nós estamos procurando ali ser fidedigno às Escrituras Sagradas, que é um dos materiais para o ensino na EBD. E aprove o Senhor de nós termos as revistas como apoio, né? Como, por exemplo, agora a revista que nós estamos estudando, segundo trimestre de 2024, que tem por título A Carreira que nos está proposta. É um material muito bom, belíssimo, que tem comentários que podemos aplicar na turma. E como apoio nós também temos o Ensinador Cristão, que nós trazemos também para complementar. Então nós temos vários materiais que podem nos dar suporte. Eu estou citando apenas alguns que podem nos dar suporte na EBD. E aí nós vamos ter diversos canais, meios, via internet, que também podem nos estar auxiliando. O que nós temos que ter é o cuidado, é a seleção, porque nós até podemos conhecer os materiais, mas aquilo de fato está de acordo com as Escrituras, né, com os objetivos da EBD, porque os objetivos da EBD, na verdade, o objetivo da EBD nada mais é do que ensinar acerca de Jesus, das boas novas, né? Nada mais é do que isso. Então, esses materiais são subsídios para o ensino das Escrituras Sagradas. Exatamente. E nós temos um material, uma ferramenta riquíssima, que é as revistas. Que comentam o texto sagrado, né? Que comentam exatamente os textos sagrados. Desde o berçário, os pequeninos, aos jovens, adolescentes, aos adultos, né? São comentários e ali tem as referências para nós estarmos examinando. É um material muito rico, o que é disposto para nós na EBD. Diante desse material, qual é o principal recurso para o professor da EBD se utilizar para ensinar? Quando fala de recurso, pastor, me vem à mente diversos, né? Eu diria que o professor é um recurso, né? Se nós temos um professor diante da turma que ama o que faz, é fundamental ele gostar do que faz, gostar de estar ali. Se ele está ali porque ele não se identifica, ele não entendeu o chamado, ele não é vocacionado para o magistério na EBD, para a docência na EBD, ele vai maltratar a si e os seus alunos. Então, eu coloco o professor também como um recurso, mas ele tem que se identificar com o ensino, ele tem que amar o que ele está fazendo. Porque se ele amar, ele tem o Espírito Santo ali com ele, porque é um dom, o amor, né, do Espírito. Então, um dos recursos também que eu acrescento, o professor, mas aquele professor que ama o que faz, não é? Mas o principal recurso, de fato, são as Escrituras Sagradas, não é? Porque tudo tem que estar fundamentado nas Escrituras. Nós não podemos fugir das Escrituras Sagradas. Se a nossa lição, que nós temos em nossa mão, o ensinador cristão estiver fugindo das Escrituras Sagradas, pois, vamos dizer assim, que esses são os espinhos, seriam os espinhos, e nós vamos ficar com a carne.
Verdade. que é a Bíblia Sagrada, que são as Escrituras Sagradas. Então, o material principal, de fato, é a Escritura Sagrada. São as Escrituras Sagradas. Nós temos que tê-las como na nossa cabeceira, né? Lê-la. E os demais materiais, eles vão serem os complementares, mas todo subsidiado na palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, nenhum recurso substitui a palavra. Pelo contrário, ele deve somar, ele deve comentar e ajudar. E o professor deve entender isso, que ele não pode deixar de maneira alguma a palavra de lado e somente ficar com comentários, mas ele precisa de fato citar os textos da Bíblia, ter o fundamento de fato que é a palavra de Deus. Exatamente. O professor, ele pode ser bacharel, ele pode ser graduado, pós-graduado, doutorado, mestrado. Pode ter a maior biblioteca do mundo na casa dele, mas se fugir das Escrituras Sagradas, ele está fora. Porque aí, irmão Adinaldo, corre o risco do professor apenas querer ler os comentários, apenas querer ler a revista, mas ali ele passa por cima de às vezes, nós não queremos aqui falar em relação ao tempo, porque muitas vezes não dá tempo de citar todas as referências, mas é necessário que o professor ele venha também estudar em casa, quando ele estiver estudando, aquelas referências bíblicas, para que ele não fique apenas no comentário. E é importante que na aula ele venha algumas vezes, né? Ele Sim. está ali citando a palavra de Deus também, citando os versículos, que como o senhor disse, de onde vêm os comentários. Então a Bíblia é o fundamento, ela é o principal recurso, como o senhor falou, o principal recurso na EBD para o ensino é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia. Pode faltar a revista, pode faltar o ensinador cristão, mas a Bíblia Sagrada não pode jamais faltar. Glória a Deus. Agora, diante disso, qual é a importância, então, da revista da IBD? Aqui para a gente continuar falando em relação a esse material que é a revista. Eu poderia, o professor, eu estou me lembrando aqui que eu sou professor também, né? Nós poderíamos utilizar apenas a Bíblia, fato, né? Mas a revista, eu tenho a revista como algo que é organizado, estruturado por uma comissão. A Bíblia foi inspirada por Deus, por homens inspirados por Deus, tal como ela é fidedigna. E a revista, esse material, não é feito por qualquer pessoa. É feito por uma comissão, por estudiosos secular, estudiosos da palavra, das escrituras, por teólogos, né? Então, há uma fundamentação, não é feito por qualquer pessoa. Então, eu tenho a revista como uma referência na EBD, porque faz parte do currículo cristão, da educação cristã, vamos dizer assim. Então, os conteúdos são organizados por faixa etária, são organizados de acordo com a temática daquele trimestre. Há uma sequência didática, vamos dizer assim, que um assunto vai te levar ao outro, dentro de uma temática. Então, assim, é muito importante a revista, porque ela organiza, ela está organizada de uma forma muito sistemática. É um parâmetro que os professores têm para aplicar, fortalecer o conhecimento que nós já temos acerca da palavra, acerca do reino de Deus, e essa revista estruturada, organizada, didaticamente preparada por pedagogos, muitas das vezes envolve pessoas letradas, pessoas da área de ciências, pessoas da área de geografia, de história, de filosofia, não é? Então, esse conjunto de pessoas, essas pessoas preparam a revista, e essa revista elas vão proporcionar a nós, com base nas Escrituras Sagradas, fortalecimento da nossa crença, da nossa fé,
É um currículo organizado, a Um revista. exemplo disso é a nossa revista desse trimestre. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2024 e Isso, estamos estudando uma revista comentada por um pastor da, aqui do Maranhão, que nós conhecemos, né? isso, Que é o pastor Aziel Gomes. sim. E o tema, irmão Edinaldo, a gente quer que o senhor trate agora numa visão panorâmica sobre o tema dessa revista que nós estamos estudando atualmente. A gente queria que o senhor trouxesse uma palavra sobre essa revista. Ah, quando vi a revista, né, Uhum. e a temática da revista, na verdade, eu digo, eu estou diante de um discipulado, né? Porque quando fala a carreira que nos está proposta, qual é a carreira? É como se eu estivesse discipulando, não é? Quem nunca viu. E aqueles que já viram está rememorando diante dos novos tempos, do momento que nós estamos vivendo. Que carreira é essa? Qual o caminho que eu tenho que percorrer rumo ao céu? Então, a palavra, pastor, que me vem à mente, resiliência. Eu vou usar a palavra resiliência. Porque para eu iniciar a caminhada, eu tenho que ter o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo tem que me despertar em mim. Mas a revista, o que me vem na mente, a palavra é resiliência. Porque eu preciso ter coragem para caminhar rumo ao céu. Eu preciso ter resiliência, eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança, eu preciso ter coragem para enfrentar as adversidades. Então, esta lição, para mim, me chama a atenção no sentido de que nós precisamos ser resilientes. Melhor dizendo, vigilantes. Nós precisamos estar atentos. Então, a carreira que nos está proposta, rumo ao céu, de estar no céu de glória com Cristo, nos traz muito isso, essa questão da resiliência, da vigilância, do autocuidado, de estar sempre bebendo na fonte das Escrituras Sagradas. Nesse sentido, eu usaria a palavra resiliência diante dessa temática tão importante para nós. Eu iniciei dizendo assim, como um discipulado mesmo, Sim, senhor. não é? Um discipulado mesmo para nós, Um discipulado constante, né? contínuo, Que contínuo. nós Muito bem. precisamos. Que a vida cristã, e aqui essa revista ela trata do início, né? Quando a pessoa tem a escolha, ou escolher a porta estreita ou a porta larga, e aí trata de como é a vida cristã é, no cotidiano, porque nós estamos nessa caminhada, nós estamos ainda nessa carreira e o nosso destino, o nosso alvo é chegar à cidade celestial, que será a última lição. Foi tratado agora, domingo retrasado, sobre a questão da murmuração, né? O perigo da murmuração. Nesse domingo passado foi tratado da questão da confissão do pecado. Então, são lições que no cotidiano nós precisamos estar constantemente, como o senhor falou, vigilantes. Então, esses ensinamentos para nós são ricos e fundamentais para nós estarmos olhando para a nossa salvação, entendendo que, como Jesus disse, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós precisamos olhar e saber que a carreira ainda não está terminada. Nós ainda estamos Exato. caminhando, né? Exatamente. É um verdadeiro alimento, mais uma vez, né? A temática é um verdadeiro alimento. E, de fato, nós temos que estar de forma contínua, vigilantes, nos preparando, porque as adversidades nos dias são muito grandes. Verdade. Irmão Edinaldo, diante da missão do ensino, é preciso olhar também para a questão da didática. Então, o que é essa didática e qual a didática para usar na classe de adultos,
o irmão Edinaldo já nos falou, é professor da IBD da classe de adultos, ali na Congregação Betel. E qual é essa didática para a classe de adultos, né? Que é a revista que nós estamos tratando aqui. Exato. O que que é mesmo didática, né? A didática é um ramo da pedagogia, do ensino. A didática ela é uma ciência que estuda o próprio conhecimento, a aprendizagem. Como que se dá a aprendizagem? Como que se dá o ensino? Em que circunstâncias? O ambiente? Como que alguém aprende? Qual a estratégia mais adequada? Não é? A didática é nesse sentido. E nós vamos chamar isso de didática geral. E nós vamos chamar também a didática específica. Por exemplo, no mundo no secular, nós vamos ter a didática para o ensino de matemática, para o ensino da língua portuguesa, da geografia. Tem uma didática, tem estratégias. Então, é uma didática especial, mais específica. Eu diria, então, portanto, que a didática da EBD, o ensino da EBD, é uma didática também específica. Como se aprende? Lá, qual é o assunto específico da EBD? É Jesus. É acerca das boas novas. É acerca de ir morar com Jesus. É acerca dessa caminhada cristã que nós estamos vivendo em vida terrena. Então, o assunto específico é Jesus. Então, quais as estratégias para falar de Jesus? E aí, didaticamente, nós vamos adotar medidas de acordo com a faixa etária. Né? Então, para os adultos, a didática mais utilizada por Jesus, nós vamos ver que foi a exposição oral. Foi a estratégia mais usada por Jesus. No entanto, dessa exposição oral, tradicional, vamos dizer assim, ele foi muito inteligente. De uma inteligência espiritual mesmo, sobrenatural. Que ele tinha uma capacidade de utilizar as coisas simples. Por exemplo, pegar coisas reais como o joio e o trigo, a parábola ali, e falar acerca disso, por exemplo. Não é? Pegar uma moeda, onde se fala ali acerca, dá o que é de César a César, não é? Coisas muito simples, da rotina do povo. Então ele utilizou de ferramentas, de uma linguagem muito clara, como já foi dito, de novo dizendo, e nós temos que saber usar isso de acordo com a faixa etária, com o contexto. O adulto é uma pessoa que já está preparada, vamos dizer assim. Não é? E há um entendimento de que ele mesmo, que eu conheço muita coisa. Eu não posso, como professor da EBD, perder tempo com esse aluno. Na verdade, nenhuma faixa etária. Mas este aluno, se nós estivermos na turma com ele, em classe, e com o negócio de enrolar, ele vai perceber, esse adulto. E na próxima, no próximo encontro, de repente ele não vai mais. Ele vai se entristecendo. Então, qual a didática utilizar com este público? Eu diria que é uma didática em que ele esteja inserido, em que ele seja o centro. Jesus é o centro do estudo, mas ele ali é um ator principal. Não é o professor da EBD que vai chegar lá e eu sou o cara. Porque ele tem a revista, ele já teve a oportunidade, o aluno, de ler em casa. Ele tem outras fontes de pesquisa. Então, a didática é em que o próprio aluno se sinta também participante da construção daquele conhecimento. É o professor dar oportunidade para ele relatar experiências de vida, de repente colocar um exemplo, pedir para alguém que coloque um exemplo do dia a dia em relação a determinado tema daquela lição. Ele pode fazer também uma dinâmica, né, ali para o aprendizado, porque, como o senhor disse, não é apenas ensinar, é como ensinar para que a pessoa venha compreender o ensino. Né? Exatamente, não é tão somente ensinar. Às vezes nós vamos ensinar acerca de um exemplo, de uma dinâmica que nem precisa, de repente, adentrar, aprofundar o conteúdo, que na dinâmica por si só,
o aluno já entendeu, não é? Eu tenho que envolver esse aluno, o aluno adulto, assim como eu tenho que envolver os demais. Na verdade, as técnicas, as didáticas que nós usamos com as crianças, com os adolescentes, os jovens, nós podemos utilizar com os adultos. Agora, adequando essas técnicas à idade. O adulto ele precisa se sentir também participante e construtor do conhecimento. Sim, senhor. É, irmão Edinaldo, quais são os desafios dessa didática agora para o público, digamos que de idade mais avançada, né? A gente queria que o senhor falasse sobre isso, quais são as dificuldades e também quais são as soluções para se tratar com esse público é, com uma idade mais avançada, que muitas vezes muitos têm a dificuldade, né, na questão da leitura e também de ouvir. Então, como é que a gente pode lidar com esses desafios? É um enorme desafio, pastor, muito grande. Os professores sabem disso. É um desafio lidar com os nossos adultos de uma certa idade, porque eles ali, alguns acham que não devo ir para a igreja porque eu já aprendi tudo. Aquele professor não sabe. No meu tempo era assim. E nós temos que respeitar essa fala, eu vou dizer assim, dos nossos alunos. E aproveitar também essa experiência deles, para que eles, como eu repito de novo, para que eles se sintam participantes da construção do conhecimento. Porque eu estou ali como professor para facilitar o conhecimento. Não é só para jogar conteúdo. Né? Então é um grande desafio ter esses adultos em classes, fazê-los permanecer, participar, envolvê-los, é um grande desafio. E um dos grandes desafios é motivá-los. Eles têm que estarem motivados a estarem ali. Porque, de repente, eles podem pensar que já sabem tudo e que quem está à frente está falando coisa que no tempo dele não era assim. Então, eu tenho que aproveitar esse tempo dele e adotar medidas para que ele compreenda que nós estamos... As estratégias, elas vão mudando. Não vai mudando a essência, que é Jesus, que é as Escrituras. Mas a metodologia ela vai se adequando nos novos tempos. Né? Nós estamos diante, pastor, de ferramentas como a internet, não é? que tem várias literaturas em que o adulto vai ter acesso. Ou não é? Em que de repente um adulto vai ver em casa, não preciso ir não para a EBD, que aqui eu vejo melhor. Então, nós precisamos abraçar esse adulto que tem limitações por questões da idade, muitas das vezes por saúde. Eu me questiono também que estratégias utilizar com esse público. Não é? Eu diria que nós temos que motivá-los a participar, a se sentirem, sim, importantes ali na EBD e aproveitar experiências destes e também contribuir com eles, porque nós estamos também aprendendo. Sim, senhor. Mas, Edinaldo, para encerrar aqui, nós queremos lhe perguntar, eu quero perguntar para o senhor, pedindo, na verdade, que o senhor conte qual é uma experiência que lhe marcou, tem lhe marcado como professor da classe de adultos, né, na EBD. O senhor diga aí para nós. Eu farei agora, em outubro, com a graça de Deus, 4 anos que Jesus me resgatou. E eu tive a oportunidade, a graça, o privilégio e a responsabilidade de, 6 meses depois, estar colaborando na turma da EBD de adultos. A maior experiência que eu estou tendo é de aprender ali na EBD. Eu quero dar crédito a ele, o irmão Neto, Oséias Neto, ele é superintendente na Monte Sião. O Oséias, ele me disse, antes de eu estar na EBD como
colaborador, como professor, ele me disse: irmão Edinaldo, você quer aprender acerca das Escrituras Sagradas com mais facilidade, com mais rapidez? Vá para a EBD. Participe da EBD. E eu vou lhe dizer mais. Se chegar um convite para você ser ministrante das lições, aceite o convite. Porque você vai aprender muito mais rápido, porque você vai ter que pesquisar, que estudar, para você poder compartilhar isso nas turmas. E aí, eu estou vivendo exatamente isso que ele dizia para mim. Tá? A maior experiência que eu tenho na EBD é que a EBD, ela fortalece aqueles que precisam, que não conheciam, que estão em fase de conhecimento, como aqueles que já conhecem. E aí eu vou também, me permita, colocar mais um exemplo. Lá na turma, na congregação Betel, na turma de adultos e idosos, eu vou dizer assim, nós temos o irmão Agripino. Ele tem cerca de 40 anos no Evangelho, mais de 80 anos de idade. E ele vai para a EBD se arrastando, com dificuldade de andar, a visão, a comunicação dele, em virtude dos problemas de saúde, né, de enfermidades que ele tem também, não só o peso da idade, mas a saúde debilitada. Mas o que me chama a atenção é que aquele senhor poderia estar em casa, mas ele está na EBD. Glória a Deus. Participando. E aí, essa experiência que eu estou vivendo, eu fico pensando para mim, eu, com a permissão de Deus, chegar nessa idade, eu quero chegar, ser um dos assíduos da EBD, porque ela fortalece, a EBD ali, ela revigora, né? Ela traz discussões atuais, sempre se reportando às Escrituras Sagradas, sempre. Traz assuntos lá do Velho Testamento, temáticas, contextos que nós aplicamos na vida prática, de forma prática, no mundo atual que nós estamos vivendo. Então, eu estou vivendo uma experiência muito significativa. Eu estou tendo a oportunidade de aprender mais na EBD. Glória a Deus. Irmão Edinaldo, para encerrar, nós queremos lhe agradecer. Queremos agradecer a Deus por esse momento, aos amados ouvintes, que Deus continue abençoando poderosamente. E nesse momento nós queremos passar também ao nosso irmão Edinaldo para que ele dê aqui a sua palavra também de gratidão. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus, através do pastor Harrison, está me dando aqui de estar neste podcast, participando desse momento tão importante para a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui em Vitorino Freire. A minha palavra é de gratidão e de oração, pedindo também à amada igreja, aos irmãos, que ore por nós. No mais, orar para que nós sejamos, como está lá em Daniel, estrelas que brilhem eternamente. E aí, que não sejamos aquele professor que venha se arrepender, ser punido por não assumir de fato a sua responsabilidade como ensinador. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos iluminando, nos inspirando, nos dando, nos capacitando, nos qualificando para estarmos diante de tamanha e honrosa missão, que é ensinar, colaborar com os nossos irmãos na fé. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E esse foi mais um podcast EBD em Vista. Continue orando por esse trabalho, por esse projeto, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E que a EBD, em todos os locais aonde ela estiver, levantada pelo Senhor Deus, porque é um trabalho de Deus, continue prosperando para a glória do seu santo e poderoso nome. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor. E eu peço ao nosso irmão Edinaldo que faça essa oração aqui em nome de Jesus. Deus bendito, Pai de eternidade, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és misericordioso, que o Senhor tem levantado o homem, Senhor, com sabedoria. O Senhor tem levantado obreiros nesta cidade, na cidade de Vitorino Freire, para estar levando a palavra de Deus, despertando
na comunidade evangélica o interesse para aprender mais acerca das boas novas. Que o Senhor continue capacitando, cuidando dos obreiros desta cidade, dos pastores, das obreiras, de todos aqueles que estão à disposição do reino de Deus. Que o Deus eterno permaneça conosco, nos abençoando em tudo, nos capacitando e nos dando discernimento para servi-lo. Que o reino de Deus cresça e apareça nessa cidade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, por fé te agradecemos. Amém.